Bom dia, irmãos e irmãs, é um privilégio poder falar umas palavras para vocês. Nesse vídeo eu queria só fazer uma explicação a respeito de um termo que aparece na designação de leitura dessa semana. Essa semana no Vem Segue-me nós estudamos Alma 23 até o 29, né, que trata a respeito da pregação, né, de Alma, né, e seus companheiros aos lamanitas, a missão que eles foram fazer para os lamanitas, né. Tem um termo que é usado nesses capítulos, que é o termo anti-nefileitas, né. Então, para quem não sabe, né, vai aprender uma coisa nova, e para aqueles que já sabem, né, é sempre bom a gente reaprender de novo, né. Então, o interessante é, muitas palavras que usam esse prefixo anti, né, ele significa uma coisa. Por exemplo, quando você fala anticristo, né, você já sabe que esse anti significa uma oposição. Um anticristo é uma pessoa que prega contrário ao que Cristo ensina. Então ele é anticristo, né? Quando se fala antibacteriano, é um elemento que combate uma bactéria, né? E no caso antinefileitas, né, é um termo que não significa contrário ou combate nef e lei, né, mas ele significa outra coisa. Nós vamos ver agora o que significa esse termo. No manual do seminário, manual do aluno do seminário do livro de Mórmon, né, a explicação que é dada pelo Dennis L. Largey, no livro Book of Mormon Reference Companion, ele diz assim: é possível que o nome anti-Nefilei indique a fusão dos descendentes de Nef, que o seguiram com a posteridade de outros descendentes de Lei. A palavra anti, no nome anti-Nefilei, poderia ser um reflexo do egípcio NTI, ou aquele que pertence a, ou aquele que vem de. Sendo assim, a palavra não significa contrário a, mas sim que pertence a Nef e a Lei, né? Então, só para a gente se situar, a parte onde começa a falar dos antinefileitas fica em Alma 23. Então, era assim, os lamanitas, eles viviam na sua terra, Almamon e seus companheiros foram pregar aos lamanitas. E aí eles conseguiram converter os lamanitas. E para eles deixarem de ser chamados lamanitas, eles queriam se diferenciar, né? Eles não queriam mais ser chamados lamanitas, mas adotaram um outro nome. E aí eles adotaram o nome de antinefileitas. Isso está em Alma 23, no versículo 17, que diz assim, 16 e 17. E aconteceu então que o rei e os que foram convertidos desejavam adotar um nome pelo qual se distinguissem de seus irmãos. O rei, portanto, consultou Arão e muitos de seus sacerdotes no tocante ao nome que deveriam escolher para distinguir-se dos outros. E aconteceu que escolheram o nome de antinefileitas e foram chamados por esse nome, e não mais foram chamados de lamanitas. Ora, é interessante que esse nome antinefileitas pode realmente significar, né, num primeiro momento, de que há alguma coisa contrária. Mas a Suzana, ela teve uma aula do seminário, e ela compartilhou isso com a gente na nossa leitura das Escrituras, né, que a irmã Gil, né, viu que os alunos perguntavam bastante, né, a respeito disso, e ela explicou, né, usando essa citação do livro do seminário. Ótimo. Mas também tem uma coisa interessante que eu descobri também essa semana. No versículo 24, também diz que antinefilei era um nome de uma pessoa, né? Pode parecer estranho, mas era o nome de uma pessoa. Isso a gente encontra no capítulo 24, versículo 5, que diz assim: ora, quando Amon e seus irmãos e todos os que haviam vindo com ele viram os preparativos dos lamanitas para destruírem seus irmãos, dirigiram-se à terra de Midian, e lá Amon encontrou todos os seus irmãos, e de lá se dirigiram à terra de Ismael, para reunirem-se em conselho com Lamone e também com seu irmão, Antinefilei.
a fim de decidirem o que deveriam fazer para defender-se dos amanitas. Então, Antinefileí era o nome de uma pessoa e eles adotaram esse nome, Antinefileitas, né? Porque esse anti significa que eles queriam ser semelhantes, queriam ser iguais, fazer as mesmas coisas que Nefe e Leí faziam. Então, essa é a explicação que eu achei interessante eu passar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, né, podem perguntar para os professores da escola dominical, né, que é a irmã Mirna, o irmão Odair, a irmã Bruna Dias, né, podem perguntar para esse irmão, para mim também, as dúvidas que vocês tiverem a respeito do que vocês estão estudando na designação do Vem Segue-me.